Paz do Senhor, igreja, amém? Quero dizer que hoje eu estou muito feliz por dois motivos. Primeiro, que eu estou podendo rever aqui a Juliana, sua mãe. Muito tempo que a gente não se via. Eu sempre conto o meu testemunho, falo para as pessoas do meu reencontro com Deus, aquilo que aconteceu comigo lá no Mar da Galileia, naquele barco, o dia anterior. E elas estavam junto comigo no dia anterior e no dia do encontro. E é muito fácil é mais fácil a gente pregar, falar a palavra de Deus para quem não nos conhece, né? Porque a gente simplesmente lança a palavra e não existe aquela interrogação, não existe aquelas dúvidas. Mas quando você começa a ministrar a palavra de Deus sobre a vida de pessoas que conheceram você no passado, para mim é uma honra. Porque começa a frutificar aquilo que Deus está fazendo comigo. Porque começa a Deus honrar o preço que a gente está pagando, aquilo que a gente está fazendo. E eu sempre digo aqui que eu não passei tanto tempo lá fora à toa. Eu conheci muita gente boa lá fora, conheci muitas pessoas que para a honra e glória do Senhor, um dia eu vou vir servindo a Deus aqui comigo dentro dessa igreja. E foi por esse propósito que eu fui alcançado, para ganhar aquelas vidas. E eu louvo a Deus pela vida de vocês, muito obrigado por vocês estarem aqui. O segundo motivo que me deixa muito feliz hoje, Deus me deu uma palavra sobre o poder da semente. Essa palavra Deus me deu na segunda-feira, eu comecei a meditar sobre ela e falar sobre ela. E sobre o poder que tem a sua semente, aquilo que você semeia. E hoje, quando eu terminei a palavra, eu recebi uma notícia de algo muito importante, que eu semeei há mais ou menos uns 5 meses, Fabiano? Mais ou menos uns 5 meses atrás, quando nós fomos para Brasília, naquele congresso onde o propósito desse culto aconteceu. Hoje me ligou o pastor José Gomes e disse: olha, Fernando, você está selecionado, você é um dos selecionados para a Slavec 2011. A Slavec é um seminário, um congresso, uma escola de líderes da Associação Vitória em Cristo, do pastor Silas Malafaia. Eles todos os anos selecionam cerca de 2.000 pessoas para essa escola de liderança. 2.000 pessoas entre o Brasil inteiro. E graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, eu fui um dos selecionados. Tudo pago por eles. E Deus honra, meu querido, Deus honra. Você me conhece, eu me conheço. Eu sei que se não fosse por Deus, eu jamais seria selecionado neste momento para esse congresso. E eu glorifico a Deus, porque é um testemunho em cima da mensagem que eu vou ministrar para você hoje. Como é importante a sua semente. E você permanecer firme na tua semente. Amém? Abre a tua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, versículo 5. Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 5. Jesus falando. Todos acharam? Amém? O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre as pedras, e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Feche seus olhos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu chego à tua presença, Pai, para te agradecer por mais essa noite, meu Deus. Eu sei que aqui estão pessoas, meu Deus, e pela rádio, pessoas ouvindo essa mensagem, que precisam ser tocados pela tua palavra, meu Deus.
Quando tu me deste essa palavra, meu Deus, tu me deste porque pessoas precisam ouvir ela. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus ministrará no coração daqueles que precisam, meu Deus. Que eu seja, a partir desse momento, apenas um canal de bênção na vida dessas pessoas, Deus, e que não atrapalhe o mover e o poder do Teu Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço, te dou honra, glória e louvor. Amém. Meu querido, se você continuar um pouquinho mais para baixo, tem o significado desta parábola. Jesus continua falando: a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, porque não creiam, para que não creiam e nem sejam salvos. Esta é a primeira categoria de pessoas. São aquelas pessoas que se fecham quando ouvem a palavra de Deus, aqueles que são preconceituosos. Quantas pessoas nós conhecemos que, quando nós falamos da palavra de Deus, ou que passam na frente de uma televisão, passam na frente de uma igreja, passam por algum lugar onde a palavra de Deus está sendo ministrada, e neste momento, quando a palavra entra no coração, ela já prontamente, igreja só tem ladrão, igreja não é lugar de gente direita, o que você está fazendo lá? Eles estão te enganando. São pessoas que o seu coração fecha, o diabo vem e retira aquela semente, retira a palavra que foi ministrada e que essa pessoa ouviu em algum lugar. A segunda categoria de pessoas são aquelas que diz ali: as que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria, quando a ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Esta aqui é aquela categoria dos crentes ioiô. Conhece o crente ioiô? É aquele que uma hora está em cima, outra hora está embaixo, é só vitória na igreja, pula para cá, sapateia para lá. Quando sai lá na rua, primeira provação, desanima, abandona a fé, corre daquele propósito, deixa ser sufocado aquela palavra que você recebeu, que te animou, que fez com que você tivesse felicidade quando você ouviu. Você até teve aquele momento de alegria, mas qualquer problema, qualquer situação, circunstância adversa à tua vontade, você abandona a palavra de Deus. É a segunda categoria de pessoas. A terceira, as que caíram entre espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Estes aqui é a categoria mais conhecida que tem no momento, que é os crentes da moda. Existe uma pesquisa que fala que em 2020, 50% da nação brasileira será de evangélicos. Glória a Deus, evangélicos, 50% da população daqui 12 anos, daqui 9 anos. Só que na mesma proporção, meu querido, o que mais cresce hoje no Brasil é o número de evangélicos não praticantes e de ateus. O evangélico não praticante, ele está no primeiro passo para se tornar um ateu. Por quê? Porque quem nunca ouviu a palavra de Deus, quem não conhece a palavra de Deus, quando ele descobre o evangelho, quando ele descobre o que Deus é capaz de fazer na vida das pessoas, ele se torna uma pessoa curiosa, ele busca saber: meu Deus, é verdade, isso está na Bíblia, isso acontece, Deus faz essas coisas. Agora, o crente, o evangélico que não pratica a palavra de Deus, que não leva a palavra de Deus a sério, ele conhece a verdade, ele conhece a palavra, a semente ele conhece, só que ela não germina no seu coração, ela não dá frutos, e isso vem o diabo e começa a colocar no seu coração dúvida sobre o evangelho, dúvida sobre se de fato Deus existe mesmo, se de fato Deus é capaz de realizar aquilo que a gente aprendeu a vida inteira. Nós começamos a criar dúvidas dentro do nosso coração, porque nós não levamos o evangelho a sério. Então nós temos que tomar muito cuidado com essa estatística e cuidar daquilo que a gente está fazendo com a semente, que é a palavra de Deus. A quarta classificação aqui de pessoas que Jesus estava falando, diz o seguinte: mas as que caíram em boa terra
são os que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra de Deus, a retêm e dão frutos com perseverança. Diga, eu sou uma boa terra. Pergunta para o teu irmão aí do lado, você é bom e generoso? Empresta milão aí. Brincadeira. Mas se for emprestar, não empresta a juros, porque a Bíblia também condena, viu? Não vai emprestar dinheiro a juros para o teu irmão. Amém? Então é o seguinte, meu querido, por que Jesus estava relacionando a palavra de Deus à semente? O que é uma semente? A semente é o ovário de uma planta que foi fecundado. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós desprezamos uma semente. Uma semente é muito pequena. Uma semente é algo insignificante muitas vezes. Nós comemos uma fruta, jogamos a semente fora. Muitas vezes nós não paramos para pensar que aquela fruta veio de uma semente semelhante. E o mais importante, naquela semente já existe a vida. A semente ela já foi fecundada. Fecundação significa vida. Já existe vida dentro da semente. É por isso que Jesus estava comparando a palavra de Deus à semente. Porque a Bíblia é exatamente a mesma coisa. Existe vida dentro da palavra de Deus. A Bíblia, ela é viva. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aí existe aqueles que chegam e falam o seguinte: não, mas a Bíblia foi escrita por homens. Claro, você queria que fosse escrita por quem? Por um cavalo? É óbvio que foi escrito por homens. Mas foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E se Deus quisesse que um cavalo escrevesse, Ele também faria, porque Ele tem poder para isso. Ele usou uma mula para falar com o profeta. Então a Bíblia, ela tem vida, a palavra de Deus, ela tem vida, e ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. É uma pequena semente. Como é que você faz para germinar essa pequena semente? Preparando a terra. A terra é você, a terra sou eu, nós somos a terra. A sementeira é a Bíblia, é a palavra de Deus. Nós pegamos a semente daquilo que a gente precisa e nós plantamos na terra que somos nós. Para plantar você precisa preparar a terra. Você precisa ler a Bíblia em espírito de meditação. Você precisa buscar consagração. Você precisa buscar santificação na palavra de Deus. Você precisa buscar comunhão da palavra de Deus com Deus em oração, em jejum, em louvor. Isso é preparar a terra para você poder germinar a semente que está dentro do teu coração, aquela semente que é a palavra de Deus. Isso que nós estamos aprendendo hoje, isso é uma semente para a sua vida. O mesmo Deus que dá a semente é o mesmo Deus que manda a chuva. Você simplesmente tem um trabalho de preparar a terra. O Deus que te deu a semente, que é a palavra de Deus, é o Deus que também vai te mandar a chuva. Se você abrir a tua Bíblia, lá em Joel 2, versículo 23, fala justamente sobre o tempo da chuva, a chuva temporã e a chuva serôdia. Muitos aqui já ouviram falar e ouviram palavras sobre a chuva temporã, a chuva serôdia. A chuva temporã é aquela chuva precoce, é aquela chuva que vem antes do tempo. A chuva serôdia é aquela chuva que vem para regar, manter abastecida, superabundar. Ela vem tardiamente. E Deus manda essas duas chuvas em nossas vidas. E nós precisamos sempre ter discernimento, buscar sabedoria e discernimento da palavra de Deus, para saber em que momento nós estamos. Se é no momento da chuva temporã, ou se é no momento da chuva serôdia. Jacó, dando o exemplo de Jacó. Jacó trabalhou 20 anos para Labão. Labão trocou o salário de Jacó mais de 10 vezes. Ele foi roubado, ele foi trapaceado, ele foi enganado. Ele estava no tempo da chuva temporã, até o momento que caiu a chuva serôdia sobre a vida dele, onde superabundou a graça de Deus sobre a vida dele, onde todas as promessas para a vida dele se cumpriram, onde os seus campos se tornaram férteis, onde ele se transformou no pai das 12 tribos de Israel, onde Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel. Mas antes disso ele passou com uma semente
pelo tempo da chuva temporã durante mais de 20 anos. A Bíblia, meu querido, ela é um manual, eu sempre falo isso, aprendi com meu pai, ele sempre dizia isso, a Bíblia é o manual do ser humano nessa terra. Aqui dentro da palavra de Deus você tem tudo o que você precisa, ela é a semente. Deus dá a semente e Ele mesmo manda a chuva. Tudo que você precisa está aqui dentro. Como você tem um relacionamento com Deus, como você resolveu o seu problema financeiro, o seu problema familiar, o seu problema emocional e principalmente, deixei por último para destacar, mas é o mais importante, você conhecer o caminho da salvação. Como eu sempre falo aqui, nós oramos muito hoje por bênçãos, por milagre, tudo isso nós queremos, nós somos herdeiros da promessa, mas a primeira coisa que o ser humano, que o indivíduo tem que procurar quando ele busca Cristo é a salvação. E dentro da palavra de Deus existe a salvação e o caminho, a semente que você precisa para a sua salvação. Tudo que você precisa, como eu falei, está aqui dentro da Bíblia. E por que muitas vezes nós não conseguimos alcançar a vitória? Se tem a semente aqui, a sementeira é a Bíblia Sagrada, existe, tem vida na semente, por que nós não conseguimos alcançar a vitória muitas vezes? Porque nós desprezamos as pequenas coisas. Eu já preguei aqui sobre isso, sobre a questão da obediência a Deus, a obediência às pequenas coisas que faz com que a tua vida seja transformada. Nós desprezamos as pequenas coisas e por isso, muitas vezes nós não alcançamos e deixamos a terra secar, deixamos a semente morrer, porque nós desprezamos as pequenas coisas. Mente cauterizada, escravidão, você vive naquela época que tudo dependia de você, você não confia no Deus que você tem, você está parecendo muitas vezes aquele povo do Egito. O povo do Egito, Deus tirou eles do Egito, Deus mandou eles cruzar um deserto, abriu um mar vermelho, nós tivemos por lá, nós vimos tudo isso, abriu um mar vermelho, durante a noite era uma coluna de fogo, durante o dia uma sombra, era maná, era pedra, era água que tirava da pedra, todos aqueles que se levantaram contra eles caíram, e o povo toda a vida reclamando, murmurando, a ponto de até Moisés perder a bênção dele. Moisés se tornou um pai de mortos. Se você ler a Bíblia, você vai entender, porque Moisés deixou de falar de Deus para o povo, para começar a falar do povo para Deus, até o ponto que Deus se irou com Moisés, cansou da rebeldia dele e disse, nem tu, nem essa geração má vai entrar na terra prometida. Você lê a Bíblia, está lá em Deuteronômio 20, Deuteronômio 1, 26 e 30, até o 38, você vai ver, olha ali, eu vou ler um pedaço para vocês. Ninguém dessa geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné, ele verá, eu darei a ele e os seus descendentes a terra que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração, porque eles tinham visto a terra prometida, enquanto todo mundo estava achando que era uma terra de gigante, que eles não iam conseguir, mais uma vez, mente cauterizada, escravidão, não viam a vitória, não valorizavam um pouco o que Deus tinha dado, não valorizavam que Deus estava cuidando deles todo aquele tempo. Mas Caleb, Josué, eles viram a terra, não, aquela terra mana leite e mel. Por isso que eles entraram. O próprio Moisés, que ficou defendendo o povo, olha o que Deus disse para ele, por causa de vocês o Senhor irou-se contra mim e me disse, você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará, encoraje-o, pois ele fará o que Israel tome posse dela. É o perigo muitas vezes, por isso que tem mensagem que às vezes dói, a gente bate, mas é o que Deus faz. Muitas vezes a gente começa a passar a mão na cabeça e não fala aquilo que Deus manda falar, porque tem medo, porque a igreja pode esvaziar, porque as pessoas podem não acreditar, ou que as pessoas podem correr, mas é o que Deus manda fazer. Deus está chamando essa geração ao compromisso. Passou o tempo de nós vivermos de qualquer jeito. Nós temos que começar a ter comprometimento com a palavra de Deus. É isso que Deus espera dessa geração. Nós estamos vivendo o fim dos tempos. Essa geração é responsável por ganhar almas, mudar a vida das pessoas, transformar esse mundo pela renovação da mente. É isso tudo que está na Bíblia. Por isso que é importante nós estudarmos a Bíblia. E nós precisamos acreditar no pequeno, no pouco que Deus dá. Meu querido, olha para Abraão.
Abraão recebeu uma promessa que ele seria pai de multidões aos 75 anos de idade. O que Abraão tinha diferente de mim e de você? Nada, ele era um ser humano. Levou 25 anos para a promessa se cumprir. Ele recebeu os 75 e a promessa levou 25 anos para se cumprir. Você já parou para pensar durante esses 25 anos o tamanho dessa semente na cabeça de Abraão? Que insignificância, meu Deus, quando é que vai acontecer? Porque Deus não disse para ele quando ia acontecer, disse que ia fazer. 25 anos, aquela semente, chuva temporã, só dá aquela molhadinha assim, só para manter viva, não regar. Só para regar, manter hidratada, deixar viva a semente, e a gente fica naquela angústia, será que vai ser mesmo, será que não vai ser? Foi isso que aconteceu com Abraão. Hoje, tem muitos idosos, que Deus está dando sonhos, e você vislumbra algo meio, você não consegue entender, é um sonho, é algo diferente, e você acha que é coisa da tua cabeça. Se Deus está te dando sonho, é porque você ainda pode dar muitos frutos. Acredita nos sonhos que Deus está colocando no teu coração, porque você ainda vai dar muitos frutos. A palavra de Deus diz que os jovens teriam visões e que os velhos teriam sonhos. Para que Deus vai te dar sonho? Para brincar com a tua vida? No final da tua vida, para você? Se Deus está te dando sonhos, acredita nisso. Eu perdi o meu pai, mas eu louvo a Deus porque eu tenho meus 4 avós. Os 4 são vivos. Todos os dias eu me alimento de frutos que eles dão. Todos os dias eu me alimento dos frutos que eles dão e que eles colocam na minha vida. E guarda a semente, porque um dia eu vou ter netos também. E eu pretendo que eles comam dos frutos dessa semente que eu estou guardando. Por isso que é importante nós honrarmos os cabelos brancos, meu querido. Tem muita sabedoria nesses cabelos brancos. Tem muita sabedoria. Hoje as pessoas sequer levantam para dar lugar para um idoso num banco. Quantas pessoas desprezam os idosos? Tem muita sabedoria dentro da cabeça dos idosos, meu querido. E os idosos têm muito ainda para frutificar. Muito ainda para dar frutos para os seus netos, para os seus filhos, para fazer a diferença. Se Deus está te dando sonho, acredita, porque quem tem promessa de Deus não morre, Ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Falar de José também. Era um camarada, um sonhador, de 17 anos. Aos 17 anos de idade, ele foi cair na besteira de contar uns sonhos bobos que ele teve. Um feixe que virava contra ele, a favor dele, o sol, a estrela, a lua. Foi cair na besteira de contar para os irmãos dele. Os irmãos dele venderam ele como escravo. Foi preso. Passou 13 anos até que se cumprisse a promessa de Deus na vida dele. Foram 13 anos. Nesses 13 anos, como eu disse, ele foi escravizado. Ele foi preso. Ele fez uma amizade na cadeia. Quando o amigo dele saiu da cadeia, esqueceu ele na cadeia. Porque a palavra de Deus diz que ele revelou um sonho para o amigo. Passou 2 anos, até que o amigo dele lembrou dele, porque o faraó teve um sonho. Ah, tinha um cara lá que fazia, esqueceu completamente dele. Quantas pessoas hoje estão vivendo isso? São esquecidas, não são valorizadas pelas pessoas. Você dá o teu melhor para aquela pessoa e aquela pessoa não valoriza o que você faz por ela. E você acha que você foi abandonado, e você acha que Deus não está contigo. Você está no tempo da chuva temporã. Às vezes é só uma garoinha, mas a semente não morreu. José, foi isso que aconteceu com ele. Passou 13 anos, aos 30 anos de idade, Deus mandou a chuva serôdia sobre a vida dele. Transformou a vida dele. O faraó criou um cargo para ele que nunca houve no Egito e nunca houve depois dele, que era o cargo de governador. Era o primeiro cargo abaixo do faraó. 13 anos. Para um jovem de 17 anos. Imagina se você chegar hoje para um jovem de 17 anos e dizer para ele assim: olha, o sonho da tua vida, isso que você quer demais, vai levar 13 anos para se cumprir. Vaza. A maioria corre, porque hoje nós vivemos uma sociedade imediatista, as pessoas querem tudo para agora, tudo é para um momento, as pessoas não esperam tempo. E nós precisamos esperar, porque o tempo de Deus é diferente do nosso. Uma planta leva um tempo para crescer, o tempo de Deus é o suficiente para que nós não jogamos fora aquilo que Deus nos dá. Nós precisamos entender que nós precisamos esperar o tempo de Deus.
Nós colhemos aquilo que nós plantamos quando nós vamos à sementeira, que é a palavra de Deus. Problema financeiro tem lá, problema familiar tem lá, fraqueza espiritual tem lá, sentimental tem lá. A sementeira é a palavra de Deus. Amém? Meu querido, minha querida, nós também colhemos aquilo que nós plantamos na vida dos outros. Até agora eu estava falando sobre a semente que nós pegamos na sementeira, que tem vida, está viva. Você precisa acreditar na palavra de Deus. Você só tem que preparar a tua terra. Se ela não está germinando, é porque a tua terra não foi preparada. Se você preparar a tua terra, ela vai germinar, porque o mesmo Deus que te deu a semente com vida vai mandar a chuva que vai germinar. Então não culpa Deus pelos teus problemas, não culpa Deus pelas coisas que estão dando errada, porque é a tua terra que não está arada, adubada, preparada. Mas nós também colhemos aquilo que nós plantamos nas vidas das pessoas. O que nós estamos semeando hoje na vida daqueles que nós conhecemos, na vida daqueles que nós amamos? Qual o testemunho que nós estamos dando hoje do Evangelho? Como nós tratamos hoje os nossos familiares? Como nós tratamos hoje os nossos subordinados? Porque é muito fácil, meu querido, você tratar bem alguém que depende, alguém que você depende para alguma coisa, um corrimão, uma escadaria de sucesso. É fácil tratar bem uma pessoa dessa. Mas é aquele que você não precisa dele para nada, teoricamente, porque para receber as bênçãos de Deus você precisa semear na vida dele. O que você está fazendo com essas pessoas? O que a gente planta na vida daqueles que teoricamente a gente não precisa deles para nada? O que nós falamos para as pessoas? O que nós estamos falando para os nossos familiares? Olha o que diz a palavra de Deus em Provérbios 18, 20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O que te contamina, meu irmão e minha irmã, não é o que você ouve. O que te contamina é aquilo que você fala. Você é aquilo que você diz que você é. Os seus filhos serão aquilo que você declara que eles serão. O que nós estamos declarando para os nossos filhos? Quais são os frutos que nós damos depois da nossa conversão? Porque aqui eu não estou falando do teu passado. O passado passou, meu querido. Quem te acusa é o diabo. A palavra de Deus diz que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que passou, passou. Você não é responsável e Deus não acredita na sua conta o tempo da ignorância. Agora é o seguinte, quando você toma um caminho, quando você toma uma posição diante de Deus, diante do Evangelho, você é sim responsável por aquilo que você faz. Qual é o fruto que você está dando depois da sua conversão? O que nós estamos vendo hoje? Pessoas fazendo com o Evangelho. O que nós estamos vendo hoje? O que nós estamos declarando na vida dos nossos filhos? Fazendo com as pessoas que a gente ama? Pastores que são lobos vestidos de ovelha. Está na Bíblia. Abre a tua Bíblia comigo em Mateus 7. Mateus 7. Vamos ler o que diz o texto. A palavra de Deus em Mateus 7. Versículo 15 em diante. Todos acharam? Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas do espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos os reconhecerão. Meu querido, vida com Deus não é dom que você tem. Vida com Deus não é o chamado que você tem. Isso não determina a vida que você tem com Deus. O que determina a vida que você tem com Deus são os frutos que você dá. Aquilo que você faz para as pessoas, aquilo que você, o rastro que você deixa por onde você passa,
É isso que determina. Olha o que diz a continuação: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará nos reinos dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos em teu nome? Os camaradas vão profetizar em nome de Deus. Senhor, em teu nome não expulsamos demônios? São tudo amigo, combina ali, o demônio dá uma saidinha. Ou não é verdade? E não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. O que determina a vida com Deus que você tem são os teus frutos. Não dá, como eu falei no culto passado, não adianta você dar uma de espiritual quando você não sabe nem ser humano. É o exemplo que você dá lá fora. A Bíblia diz em Apocalipse, por isso que é perigoso pregar com Bíblia fechada. Hoje nós estamos vendo muitos pastores que pregam com Bíblia fechada. Quem fala o que pensa, pensa que é alguma coisa. Eu fiz um propósito com a igreja aqui quando eu assumi a primeira vez o altar, que eu ia honrar o nome do meu pai e honrar o púlpito dessa igreja, e que eu não falaria nada que eu não tivesse fundamento bíblico. A minha Bíblia é um iPad, mas é a mesma letra que está aí na sua. Pode abrir aí que você vai conferir. É um perigo pregar com Bíblia fechada. A Bíblia diz que eles enganariam até os escolhidos. Por isso que é importante você buscar a meditação, você buscar o conhecimento da palavra de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Apocalipse 16:14. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para o dia da batalha. Lembra que o meu pai falava que eles andam de sapatinho de cristal? Ele vinha assim, eles andam com sapatinho de cristal. Não é? Meu irmão, abra o olho. Busque discernimento do Espírito Santo de Deus. Busque o conhecimento, saiba com quem você se relaciona. Eu tenho um propósito nesse altar de quinta-feira. Neste altar de quinta-feira não sobe ninguém que eu não tenha um relacionamento. Mesmo você conhecendo a pessoa, você se surpreende. Muitas vezes você conhece a pessoa, você convive com a pessoa. O meu pai também dizia que para você conhecer alguém, você precisava comer 1 quilo de sal com ela. Às vezes você come 1 quilo de sal com a pessoa e ainda se surpreende. Ainda se surpreende, porque as pessoas são falhas. Mas meu irmão e minha irmã, neste altar, se eu não tiver conhecimento de quem é, quais são os frutos dessa pessoa, por onde ele andou, como ele prega, o que ele diz, eu não vou colocar você na mão deles. Em nome de Jesus, eu não vou fazer isso. Eu tenho um chamado. Eu tenho um dom. Mas eu posso pregar para você a vida inteira. A palavra de Deus diz em Romanos que o chamado e os dons são irrevogáveis. Quem tem chamado de Deus e quem tem dom é irrevogável. Eu posso pregar a vida inteira para você e no final da minha vida ir para o inferno. Porque eu não dei frutos. Porque eu não vivi aquilo que eu preguei. Porque eu usufruí dos dons que Deus me deu, do chamado que Deus me deu, mas não vivi aquilo que eu preguei, não vivi o que a Bíblia de Deus manda viver. A diferença minha e sua é que eu estou 3 degraus mais alto. Mas se eu não viver aquilo que eu estou pregando, eu vou para o inferno. Com um agravante ainda, de conhecer a palavra de Deus. Os dons e os talentos e o chamado que Deus te dá é irrevogável. Por isso que nós vimos hoje tantas coisas e ficamos muitas vezes, meu Deus, o que está acontecendo? Porque a gente falta um pouco de conhecimento, falta a todos nós. E ainda prego com a Bíblia fechada. Aí fica difícil. Romanos 12 é um texto lindo, que fala exatamente como a gente deve agir com relação às pessoas. O que a gente deve fazer pelas pessoas? O que a gente deve semear na vida das pessoas para ter direito à promessa de Deus? Para ter direito a uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida cheia de colheita boa. Ele diz o seguinte: o amor deve ser sincero, odeiem o que é mal,
apeguem-se ao que é bom, alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, não tenha duas caras, não seja duas pessoas diferentes, com aqueles que você depende, aqueles que você não depende. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, mais uma vez aqui falando. Não retribuam a ninguém o mal por mal. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Meu querido, aquilo que eles estão fazendo com a tua vida, aquelas pessoas que estão te perseguindo, aquelas pessoas que estão fazendo com você, cometendo com você uma injustiça, a vingança é do Senhor. Te preocupa em orar, em buscar a Deus, em manter a sua comunhão com Deus, em manter a sua consagração a Deus, e deixa, porque o Senhor diz aqui: a vingança é minha, eu retribuirei, em nome de Jesus. Não tenham sentimento de buscar fazer o mal, pagar o mal com o mal. A Bíblia manda você amar, a Bíblia manda você orar pelas pessoas que te perseguem. É isso que a Bíblia manda fazer. É difícil. Eu estava conversando com a minha avó lá na loja essa semana, falando para ela e tal, metade dessa mensagem aqui veio dela. Que ela vai dando as dicas, né? São anos de bagagem. E aí, eu conversando com ela sobre a mensagem, e ela falando: mas é difícil demais a gente conseguir fazer isso. É óbvio que é difícil. É óbvio, mas é o que Deus manda fazer. Ou você confia ou você não confia, meu querido. Ou você tem fé na palavra de Deus ou você não tem fé. Eu estou plantando uma semente no seu coração. Se você manter a sua terra arada, manter a sua terra adubada, Deus vai começar a derramar chuva sobre a tua vida, e você vai vencer em nome de Jesus. A semente tem vida. Por que eu não sou muitas vezes abençoado? Por quê? Provérbios 20, é Bíblia, meu querido, isso, a sementeira está aí na tua mão aí, pega a Bíblia aí. Provérbios 20. Por que muitas vezes eu não sou abençoado? Provérbios 20 fala muito sobre isso. Pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. Como é que está o teu negócio? Como é que está lá na tua empresa, no teu trabalho? O que você está fazendo com aquilo que Deus está te dando? Como é que você está vendendo o seu produto, agindo dentro no campo profissional da sua vida? Você tem usado 2 pesos, 2 medidas? Você tem adulterado os pesos e as medidas que Deus coloca na tua vida? E depois você pede para ser abençoado? Como é que Deus vai abençoar? Você acha que Deus vai abençoar uma coisa assim? Deus não abençoa. Deus é um Deus de justiça. Deus é um Deus que vai agir quando as coisas parecem ser adversas. Porque andar na linha é difícil, até com o governo que a gente tem, que tira tudo que a gente tem. Mas a gente tem que confiar na palavra de Deus. O crente vive pela fé. O cristão vive pela fé. Você tem que confiar em Deus, e Deus vai te prosperar acima daqueles que querem te roubar, acima daqueles que querem te enganar. Essa palavra aqui sobre medidas adulteradas, pesos adulterados, serve também para a família, serve também para a tua casa. Deuteronômio 25 diz o seguinte: não tenho em casa 2 padrões para a mesma medida, um maior, outro menor. Tem a ver com família, como nós tratamos muitas vezes nossos familiares, os pais tratam os filhos. Uma criança de 8 anos e uma criança de 4 anos são 2 crianças, mas muitas vezes dentro de casa, a criança de 8 anos se tropeça no vaso, quebra, apanha. O de 4 anos não apanha. A criança de 8 anos, muitas vezes, se está brincando com videogame, e o de 4 anos quer brincar, o pai chega para a criança, a mãe chega para a criança: deixa ela brincar porque ela é pequenininha. Se a criança de 4 anos está brincando e o de 8 quer brincar, não, tu já é maiorzinho, deixa o de 4 anos brincar. Olha o que você vai fazendo na vida da criança. É uma criança de 8 anos, meu querido, ainda assim é criança. Por isso que hoje muitos irmãos não podem nem se olhar, não podem nem se ver,
tem ódio um do outro. Por quê? Porque lá atrás foi plantado essa divergência, esses dois pesos, essas duas medidas, dentro de casa. E o Senhor condena isso. Nós temos que aprender a tratar as pessoas com justiça e com igualdade. Dentro de casa é assim que tem que ser. Por isso que muitos pais perdem os filhos não se falam, os filhos não podem se suportar, por causa desse tipo de coisa, por causa desse tipo de atitude, começa lá atrás, e muitas vezes nós não percebemos. E se Deus está dando a oportunidade de eu falar isso hoje aqui para você, é porque ainda há tempo de consertar. Ainda há tempo de você voltar atrás e consertar o teu erro, em nome de Jesus. Até as crianças mostram o que é, até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. Até uma criança, pelas suas atitudes, você consegue perceber se ela é pura e justa. Imagina alguém mais velho, imagina alguém que você conhece, pelos frutos mais uma vez. Aqui, esse texto aqui, ele está dizendo, ele está querendo relacionar ao fato de você começar a prestar atenção no seu filho. Se o seu filho ainda é puro, se o seu filho ainda é justo, se o seu filho ainda tem a inocência da infância. Se você vê, meu irmão, que ele está perdendo a inocência da infância, está na hora de você começar a evangelizar o teu filho. Eu falei isso no culto passado e vou repetir: filho de crente não é crentinho. Eu fui filho de bispo 30 anos, se eu tivesse morrido, eu tinha ido para o inferno. A salvação, ela é individual, e a experiência com Deus, ela é individual. Você que foi criado dentro de uma igreja, se você não for apresentado ao Evangelho, não declarar com a sua boca que o Senhor Jesus é o teu fiel, único e suficiente Salvador, você não é salvo. E você, pai, quando o filho começa a perder a inocência, perder a pureza, e não tem idade para isso, você tem que prestar atenção, está na hora de você começar a evangelizar o teu filho. Tem muita criança que com 9 anos é puramente inocente, mas tem um monte de 9 anos aí matando, roubando. Tu acha que essa criança é inocente? Essas crianças que cometem atrocidades são inocentes? Depende a história de vida de cada um. Depende a história de vida de cada um. Os pais têm que prestar atenção nos filhos. Se alguém, aqui ó, saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. Lá fora também se fala, mentira tem perna curta. Tem nem muito o que comentar sobre mentira. Quem mente não vai para lugar nenhum. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Muita gente não dá certo na vida porque amaldiçoou pai e mãe. Muita gente não dá certo na vida porque lá atrás amaldiçoou pai e mãe. Não honrou o seu pai e a sua mãe. Isso é muito sério. Divergências há. Os pais também erram, e você tem direito de dizer: pai, você errou. Isso não é desonrar. Desonrar é você não valorizar aquele que te criou, aquele que te gerou. É você ver o seu pai, você ver a sua mãe passando necessidade, você virar as costas. Você ver as pessoas pisarem nos seus e você virar as costas. Isso é desonrar. E muita gente fez isso com seu pai, muita gente fez isso com a sua mãe, e depois não consegue entender por que não é abençoado, não consegue entender por que não consegue gerar frutos. Nós precisamos prestar atenção no nosso cotidiano, na nossa vida familiar. Como eu disse aqui, o poder da vida e da morte está na ponta da tua língua. O que você declarou para o seu pai? O que você, pai, declarou para os seus filhos? Quantos filhos que não conseguem prosperar porque lá na infância era um burro, era um miserável? Outra história que a avó me contou essa semana, falando que um pastor foi na casa de uma mulher. Chegou lá, ela estava gritando: seu diabo, miseráveis, Satanás. O pastor foi embora, ficou com medo. No outro dia na igreja, o pastor perguntou para ela: quem são os teus filhos? É o João, o Marquinho, a Mariazinha. Tá, e quem é o Satanás, o miserável, o diabo? Cadê eles? Eu queria conhecer eles também. Os seus filhos são aquilo que você declara que eles são. O que nós estamos plantando na vida dos nossos filhos? O que você declara para os seus filhos? É muito importante isso. Você pode criar uma raiz de amargura eterna no coração do teu filho. E lá na frente, lá na vida dele, profissional, familiar, aquilo vai florescer. Aquilo vai gerar o fruto da semente que você plantou.
Importante demais a gente prestar atenção nisso. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Quantos de nós já vimos, mais uma vez, irmãos que não se falam mais, famílias que não se falam mais, por causa de herança, por causa de divisão de bens quando alguém falece, porque tem sempre um que acha que é inteligente, mas não aprendeu a fazer conta. A herança, ela é dividida em partes iguais para os herdeiros, que são os filhos. E muitas vezes um dos filhos quer tomar conta de tudo que é mais velho, porque viveu mais tempo com o pai, e aí provoca dentro da família uma destruição, porque foi ganancioso. E aqui a palavra de Deus diz que essa herança não é abençoada. A palavra de Deus diz em Provérbios também: não mexas nos limites estabelecidos, nem entre no campo do órfão e da viúva, porque o Senhor os defenderá. É Bíblia Sagrada. Pregando de Bíblia aberta, pode procurar em Provérbios. Então, precisamos prestar atenção no que a gente faz, como a gente age, como a gente trata. O maior mandamento de Deus foi amar a Deus acima de todas as coisas. O segundo, e semelhante a esse, foi amar ao próximo. Meu querido, você está preocupado em não cobiçar, não adulterar, não roubar, todos os 10 mandamentos? Se você simplesmente amar o próximo, todos os outros se completam. Você não precisa se preocupar com mais nenhum. Todos os outros se completam se você tiver dentro do teu coração compaixão. Compaixão só tem quem tem o Espírito Santo de Deus dentro do coração, quem vive o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda a vida do indivíduo, quem vive para imitar a Cristo como a Bíblia manda a gente fazer. Eu quero encerrar com um texto que meu pai também lia muito, e você deve conhecer. Quais são os benefícios daqueles que guardam a palavra de Deus? Essa semente que você está hoje pegando na sua mão, você prepara a sua terra, você guarda essa semente, você planta na sua terra, no teu coração, você é a terra. Os benefícios para aqueles que mantêm essa semente viva. Deuteronômio 28. Vê como Deus faz as coisas. Eu estava semana toda com essa mensagem no coração, mas faltava o encerramento da mensagem, um texto para encerrar essa mensagem. E aí eu vendo meu pai pregar na televisão, ele deu a dica. Como disse o pastor Orlando Pacheco, depois de morto ainda fala, porque a palavra de Deus não morre, a semente está viva. A semente está viva, a palavra de Deus você pode ouvir toda a mensagem todo dia. A palavra de Deus se renova a cada dia. Cada dia ela se renova, em nome de Jesus. Deuteronômio 28, versículo 12. O Senhor, para aqueles que preservam e guardam os mandamentos do Senhor, preservam e mantêm viva, acesa a chama da palavra de Deus dentro do seu coração. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, precisa de dinheiro? Para enviar chuva à sua terra no devido tempo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão às muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações, e não a cauda. Quantas vezes ele pregou aqui, que saudade que dá nessa hora. Você é cabeça e você não é cauda. O Senhor te chamou para você estar em cima e não embaixo. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente, com cuidado, com amor, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desviem nem para a direita e nem para a esquerda de qualquer dos mandamentos que hoje lhe dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes cultos. Aqueles que não têm fundamento, não têm firmamento na fé, vão aqui, vão ali, vão lá, vão aqui, vão lá, vão lá. Estão na macumba, estão no evangelho, estão no budismo, estão em tudo que é lugar. Tem gente que é assim, que é bênção a qualquer preço. E tem gente que acha que essa palavra aqui não é para o povo de Deus. Tem gente que não, isso aqui foi feito para Abraão, lá no tempo da promessa. Nós somos os gentios. Abra a tua Bíblia então em Gálatas 3. Prometo que está acabando, tá? Já vai fechar a Bíblia. Gálatas 3, versículo 26.
todos vocês, filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram, não há judeu, nem grego, nem brasileiro, nem africano, nem egípcio, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aleluia! Mais uma vez eu quero te dizer, meu querido, eu estou entregando na tua mão hoje uma semente. Essa semente tem vida. A terra é você. A chuva, quem manda é Deus. Talvez faz muito tempo que não chove na tua terra. Faz muito tempo talvez que você acha que tudo está seco, está ressequido. Mas se isso está acontecendo, meu querido, é porque você não está preparando a tua terra. Porque a partir do momento que você arar a tua terra, adubar a tua terra e plantar a semente, quem manda a chuva é Deus. Quem vai mandar a chuva é Deus. Você não precisa se preocupar em regar, só cuida da tua terra. Talvez você já plantou há muito tempo e essa semente não vinga, essa planta não vinga. Você está no tempo da chuva temporã. Essa semente não vingou ainda, né, meu querido, segundo o teu conceito, mas ela também não morreu, não foi? Por quê? Porque ela está nascendo, a raiz, primeiro raiz, é para baixo, é para fortificar. Se ela não morreu, meu querido, é porque Deus está mandando chuva. Pode ser uma garoinha, mas Deus está mandando chuva na tua semente. E no momento certo, Deus vai mandar a chuva serôdia. Essa chuva vai superabundar a tua terra. Essa chuva vai fazer frutificar. Essa chuva vai fazer você ser próspero. Vai mostrar para as pessoas a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. A chuva serôdia que Deus vai derramar na tua vida, meu irmão e minha irmã, vai transformar o teu viver, vai transformar a tua realidade. Acredita na palavra de Deus, ora mais um pouco, jejua mais um pouco, medita mais um pouco, confia mais um pouco, espera o tempo passar da chuva temporã, porque essa semente não vai morrer. Quando vir a chuva serôdia, Deus vai te abençoar e vai transformar a tua vida em nome de Jesus. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. Vocês podem preparar o louvor. Eu gostaria de orar com você que de repente, antes dessa palavra, estava achando que os seus sonhos não iam se realizar, que os seus objetivos nunca iriam se concretizar. Essa palavra, meu querido, é uma palavra para trazer você a realidade que Deus não te abandonou. Deus continua contigo, Deus está cuidando de você, você não está sozinho, não caia no mesmo erro que caiu o povo do Egito. Deus estava dando aquela chuva que permanece a gente mais ou menos, a gente acha que está mais ou menos, mas não está. Deus está cuidando de você. Se a tua semente, se aquilo que Deus te prometeu, ainda você se lembra disso, se aquilo ainda faz você muitas vezes perder o sono, muitas vezes faz com que você acorde entusiasmado e de repente não acontece, mas se existe isso dentro do teu coração ainda, é porque Deus está regando a tua semente. E nós vamos orar hoje para que Deus mande sobre as nossas vidas a chuva serôdia. Aquela chuva que vai fazer nós darmos muitos frutos para alimentarmos a vida daqueles que precisam do alimento que é a palavra de Deus. Desde o início eu falei, esse culto está começando pequeno, é o início, mas desse culto vão se levantar muitos e muitos líderes, em casa, no trabalho, na família. Essas pessoas vão ganhar muitas vidas para Deus, essas pessoas vão ganhar muitas vidas para o Evangelho, essas pessoas vão transformar essa cidade, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus amoroso, Deus poderoso, chegamos à tua presença, meu Pai, para glorificar o teu nome, engrandecer, meu Deus, o teu nome, bendizer o teu nome, Pai, o teu nome, Senhor Jesus, que está acima de todo nome. Meu Deus, nesse momento, Pai, nós te agradecemos, meu Pai, te agradecemos, meu Deus, pelo teu cuidado com as nossas vidas.
Te agradecemos, meu Deus, porque até aqui, meu Pai, Tu nos trouxeste. Até aqui, meu Deus, Tu nos ajudaste. Ebenezer, Pai, está na tua palavra. A sementeira que é a Tua palavra, meu Deus. Nós queremos Te agradecer, meu Deus, porque quando, meu Pai, tudo parece contrário, tudo parece adverso, meu Deus. Muitas vezes as coisas, meu Pai, parece que não vão dar certo. Parece que tudo se levanta contra nós, meu Deus. Mas o sonho que Tu colocaste nos nossos corações não morre. Não morre, meu Pai, porque Tu está mandando chuva sobre nós. Não morre, meu Pai, porque Tu cuida de nós. Não morre, meu Pai, porque Tu aí no alto e sublime trono está olhando por nós, meu Deus. Meu Pai, obrigado, meu Deus, porque Tu tens cuidado a cada dia dos Teus filhos. Aqueles que se mantêm fiéis, meu Pai, aqueles que mantêm viva, meu Deus, a palavra. Aqueles que cuidam da terra, meu Deus. Meu Pai, aqueles que estão fracos, meu Deus, coloca no coração, meu Deus, a necessidade de buscar mais da Tua palavra, buscar mais, meu Deus, do poder transformador da Tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, eu oro, meu Pai, para que Tu mandes, meu Deus, uma chuva abundante, Pai. Uma chuva, meu Deus, que transforma. Uma chuva, meu Deus, que liberta. Uma chuva, meu Deus, que faz com que as pessoas vejam, meu Deus, o poder que só Tu pode levar e colocar sobre a vida de alguém, meu Pai. Que a Tua graça, que o Teu favor, que a Tua misericórdia, meu Pai, esteja sempre nas nossas vidas. Que a Tua chuva serôdia, Pai, superabunde a nossa terra, meu Deus. Que nós sejamos prósperos, felizes, família saudável, buscando cada vez mais a Ti, meu Deus, cada vez mais felizes na Tua presença, Pai. E que a nossa herança, Pai, aqueles que dependem de nós, Deus, possam se alimentar dos frutos que nós vamos dar em nome de Jesus. Obrigado, meu Pai, pelo Teu favor. Obrigado, meu Deus, porque Tu tens cuidado de nós. Obrigado, meu Deus, Tu és maravilhoso. O Teu nome é santo, é santo, é santo, é santo. Tu és santo, Tu és poderoso. Espírito Santo de Deus, Tu tem total liberdade para agir, para fluir, para tocar o coração, para entrar na vida daqueles que precisam mais de Ti, para buscar, meu Deus, encontrar o verdadeiro coração que Te adora em espírito e em verdade. Senhor Deus, aqui estamos nós, Pai, suplicando a Ti, para que Tu derrames a Tua chuva de bênção sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, nós declaramos que nós somos mais do que vencedores. A Tua palavra nos dá credibilidade, nos dá, meu Deus, sustentação para declarar que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Nós declaramos pelo poder que há na nossa boca, meu Pai, que nós somos vencedores, que a nossa família é vencedora, que nós somos prósperos e chegaremos nos lugares onde Tu falaste que nós chegaríamos, Pai. Nós confiamos na Tua palavra, meu Deus, nos colocamos na Tua disposição, no centro da Tua vontade, para fazer a agradável e perfeita vontade do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém, aleluia. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com Teu rio, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Vai chover, Senhor Jesus, derrama chuva neste lugar. Vem com Teu rio. Declara, meu irmão, declara aquilo que você fala, aquilo que você declara, você é. Em nome de Jesus, declara que você é mais do que vencedor. Declara que Deus é contigo. Deus é contigo. Aleluia.